Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então veja bem, preste bastante atenção. Eva, de onde veio toda essa desgraça que nós estamos vendo aqui no mundo? Partiu daqui, disso que nós acabamos de ler agora. Eva estava caminhando pelo jardim do Éden, e de repente aparece a serpente. Satanás, através de uma serpente, usando a serpente, e disse: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Espera aí, foi isso que Deus falou? Deus falou para não comer de toda a árvore do jardim? E por que ele veio com esse argumento? Veja como tudo começa. Veja, pessoal, como é que é o diabo, como é que ele faz as coisas. Veja como é que ele opera. Veja como é que ele opera. Olha como é que ele chega. Olha o início da conversa. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Espera aí, eu vou comer aqui então? Eu vou viver de quê então? Se eu não comer nada do que está aqui, como é que eu vou viver? Aí a Eva disse: não é isso que Deus disse. Você vê, a Eva, será que sabia da palavra de Deus? Sabia. Tanto é que na mesma hora falou: olha, Deus disse, o que Deus disse? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja só, dele não comereis, nem tocareis. Não é só comer, só tocar. Você não pode nem tocar, não é só comer. Não come, nem toca, ou seja, não toque e nem coma. Porque se você fizer isso, você vai morrer. Olha só, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, ele contrariando a palavra de Deus. É certo que não vai morrer, não é bem assim. Não é bem assim. É certo que não morrereis. Olha só, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Veja só. Aí vem a primeira pergunta: por que Adão e Eva comeram do fruto proibido?
eles não sabiam, naquela hora, quando Satanás apareceram, será que eles se esqueceram da palavra de Deus? É claro que não. Então, por que que eles fizeram isso? Porque a promessa era excitante, pessoal. Satanás chegou com uma promessa. Não apenas contrariou, você vê, a primeira coisa que Satanás fez é contrariar a palavra de Deus. Deu para ela argumento para contrariar a palavra de Deus. E hoje é o que mais acontece, é o que mais aparece. Repare que o diabo conseguiu convencer a terça parte dos anjos no céu. Com que argumento? Eu às vezes fico pensando, meu Deus, como é que foi possível? Qual é o argumento que Satanás usou? Até hoje eu não consigo entender. Porque Deus é perfeito. Sendo Deus perfeito, olha a perfeição em Deus, só há perfeição. Em Deus não há erro nenhum. Mas de onde é que ele foi buscar argumento para convencer? Porque a Bíblia fala que com a sua cauda arrastou. Quando a Bíblia fala cauda, é a língua. É a língua. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. É por isso que eu sempre falo que nós somos a média. Nós somos, normalmente, isso é o normal. Você é a média. Você é a média de pessoas com quem você anda, com quem você convive. Ora, com quem você anda, com quem você convive? Eu convivo aí com 5 pessoas, normalmente estamos sempre juntos. Então, olhe para a vida desses 5, você vai ver que você é um pouquinho de cada um deles. Por quê? Por causa do poder da influência. Por causa do poder da influência. Então, veja bem, o que você mais ouve? Procure, se você não colocar um filtro, se você não crer de fato na palavra de Deus, você será facilmente convencido pelo mundo. Você será facilmente convencido pelo mundo. E olha o que Satanás fez. O diabo, pessoal, o diabo, Adão e Eva caíram, não porque o diabo simplesmente falou, não. Adão e Eva caíram porque o diabo apresentou para eles uma promessa, uma proposta. Não, primeiro, vocês não vão morrer, contrariando o que Deus falou. Primeiro, vocês não vão morrer. Segundo, se vocês comerem, os vossos olhos se abrirão. Veja bem, os vossos olhos se abrirão. Agora, ele mentiu ou não quando disse que os olhos se abrirão? Na verdade, os olhos deles se abriram. Depois que eles comeram, os olhos deles se abriram. Se abriram tanto, pessoal, se abriram tanto, que hoje os olhos humanos já não se satisfazem com mais nada. Presta atenção, hoje os olhos humanos já não se satisfazem com mais nada. Não se satisfaz com filmes, não se satisfaz com as imagens que aparecem pelo mundo. Ela não se satisfaz com filmes, com novelas, com seriados, com televisão. Os olhos estão sempre à procura de coisas novas. Os olhos humanos hoje não se satisfazem. Hoje não se satisfazem. Mas, meus amigos, a diferença entre o abrir dos olhos de Deus, você vê, parece que tanto Deus como o diabo têm o mesmo objetivo, que é o quê? Abrir os olhos. Se você
tem uma passagem, eu já li uma passagem no livro de Atos, quando Deus fala sobre Paulo, ele diz: eu vou lhe enviar para ele abrir os olhos, para que o cego possa quê? Possa ver. Esse cego que ele fala, não é o cego físico, é o cego espiritual. Então, peraí, abrir os olhos de quê? Satanás fala em abrir os olhos. O diabo fala em abrir, aliás, Deus fala em abrir os olhos. Peraí, como é que é? Aí vem outra pergunta, mas então, o que Deus falou sobre a morte, será que é real? Pessoal, primeiro, é que quando Deus fez o homem, não era para o homem morrer. Não era para o homem morrer. Esse corpo era vitalício. Era vitalício. Mas infelizmente, por causa do pecado, o corpo corrompeu-se. Do pó você vai voltar. E tem algo que vocês não sabem, que Deus colocou em nós. Esse corpo é terreno, então volta para onde? Para a terra. O espírito, que é o sopro de vida, volta para Deus. Agora existe uma coisa. Quando Deus fez o homem, Ele fez o barro, Ele soprou no barro. A junção do sopro dele com a terra, com aquele barro que Ele fez, deu origem a algo. Você sabe, quando o hidrogênio e o oxigênio se juntam, dão origem a quê? A água. Então, é a mesma coisa. Às vezes, dois elementos se juntam, dão origem a um outro elemento. Então, quando o sopro de Deus e a terra se juntaram, deu origem à alma humana, que é o que nós somos. Infelizmente, essa alma não morre. Ela é imortal. Eu sei que existem várias teorias, mas, meu amigo, não espere morrer para crer que você não morre, que a sua alma não morre. Então, o corpo morre, volta do pó de onde veio. O espírito volta para Deus. E o que nós somos? Hein? Você vê que até a própria ciência, hoje os homens falam que existem o consciente e o subconsciente. Esse tal consciente que falam, o consciente, a parte que você está consciente. Se você está consciente, você sente dor. Se você está consciente, você sente dor. Todo consciente sente dor e sente prazer. Então, esse tal consciente, depois que a pessoa morre, vai para onde? Nós já sabemos para onde vai o corpo, já sabemos para onde vai o espírito, que é o subconsciente. Então, para onde vai o consciente, que é o que você é? Para onde vai? Essa é uma grande verdade. É por isso que Deus falou: se você comer, você vai morrer. O que é a morte? A morte é viver separado de Deus. É viver separado de Deus. Satanás e os seus demônios foram mortos quando eles se rebelaram no céu. Não tem como matá-los fisicamente, não tem como. Eles são seres imortais, então eles estão condenados a viver longe de Deus. Nós vemos isso no paraíso. Depois que eles fizeram isso, diz a Bíblia que os seus olhos se abriram. Diz assim: abriram-se então, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
eles quando abriram os olhos, meus amigos, a diferença vai muito além, é muito grande, isso é muito forte. Quando eles abriram os olhos, eles viram a própria miséria. A própria miséria. Viram a própria nudez. Viram a própria desgraça. Os nossos olhos quando se abrem para o mal, só vê o que não presta na nossa vida. Você vê, por que as pessoas são infelizes? Porque ela só vê o que não presta na vida dela. As pessoas são infelizes porque ela só vê o que não presta na vida dela. Ela só vê o que não presta no marido, só vê o que não presta na esposa. Como é que você vai viver só vendo o que não presta? Me diz, como é que você vai viver se você só vê o que não presta? Tudo que você vê não presta, não presta, não presta. Você só vê defeito. Quando Satanás abre os nossos olhos, é para ver só o que não presta. É para ver a miséria da nossa vida, a desgraça da nossa vida. É para ver a esposa que não presta. É para ver o marido que não presta. E aí começam as brigas. Não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta. Como é que você fica? Pô, chega no serviço, você só vê defeito no seu chefe, o seu chefe não presta. Como é que você se sente? Como é que você trabalha com um sujeito que não presta? Que está cheio de defeito? Como é que você consegue morar na mesma casa com uma mulher que não presta? Que só tem defeito? Como é que você vai viver com um homem que não presta? Que só tem defeito? Dá para viver assim? Ele é um mentiroso, ele está me traindo. Você olha para o seu filho, você não consegue ver o seu filho. Você vê ele como drogado, você vê ele como bandido, você vê ele como mentiroso. Só vê o que não presta. Como é que você vive? Agora imagine a outra dimensão da vida que você talvez não saiba. Como é que é viver? Como é que alguém vive que só vê? Como é que eu viver de alguém que só vê coisa boa? Que só vê o lado bom das pessoas? Só de falar assim, eu já vejo um sorriso nos vossos lábios. Sabe por quê? Porque só de falar, só de pensar nisso, em ver só o que é bom, o nosso coração já se enche de paz. Só de falar assim, você já sente paz. Ver o lado bom da pessoa dá prazer. Dá prazer. Imagine se você fosse cego só para coisas ruins e você só visse só o que é bom na vida das pessoas. Como seria a sua vida? Como seria a sua vida? Pois é, agora entendo o que Jesus falou. Agora entendo o que Jesus falou. Quem tiver maus olhos, a sua vida será tenebrosa. E quem tiver bons olhos, todo o seu interior será iluminado. Como é que eu posso ter maus olhos? Como é que é ter maus olhos? É quando Satanás abre os olhos da pessoa. E ela só vê o que não presta. Quando a pessoa é muito crítica, critica todo mundo, para ela todo mundo tem defeito. O problema não está nas pessoas, o problema está onde? Está dentro de si, o problema é ela. O seu interior é que é trevas. Por isso é que está toda hora mostrando defeito. Todo mundo não presta. Todo mundo não presta, só ele é que presta. Alguém conhece alguém assim? Estão rindo, né? Alguém conhece alguém assim? Me diz, dá para viver com alguém assim? Que todo mundo não presta? Como é que é a vida dessa pessoa? Agora vocês entendem essa promessa de abrir os olhos? Satanás chegou com uma proposta espetacular.
irrecusável. Olha, vocês não vão morrer coisíssima nenhuma. Os vossos olhos vão se abrir e serão como Deus. Peraí, que maravilha! Eu vou ser como Deus. Os meus olhos vão se abrir, sem saber o que está por detrás desses olhos se abrirem. Desde quando os olhos dos homens se abriram, a maldade entrou, porque o homem só vê o que é ruim. O homem olha para a rosa, não consegue enxergar a beleza da rosa, só enxerga o quê? O espinho que a rosa tem. Esse é o mundo que nós vivemos. Só vê o espinho, só vê os olhos dele estão fixos no espinho, e não naquela pétala, e não no cheiro, no perfume que a rosa exala. É por isso que hoje tem problemas no casamento. É por isso que hoje está cheio de viciados. É por isso que hoje o mundo é o que é. O abrir os olhos. Olha essa promessa de abrir os olhos. Ah, meus amigos, quando os olhos deles se abriram para o físico, e Deus é invisível. Como ver um Deus invisível? É por isso que o homem já não estava mais vendo Deus. O homem já não estava vendo a Deus. Deus apareceu no paraíso, o homem já não viu mais Deus. E Deus ficou perguntando, vamos ver, está lá no versículo 9. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Sabe, quando vocês estavam falando, onde estás? Assim, numa primeira fase, soa tipo, sabe, quando um policial chega e apanha um arrombador de portas, um ladrão, pega um em flagrante, soa mais ou menos assim, onde estás? Eu te peguei, eu te apanhei. Mas na visão daqueles que são de Deus, soa como um pai triste. Onde que você está? O que foi que você fez que agora já não consegues mais me ver? O que foi que você fez que agora você já não consegue mais se aproximar a mim? Você entende? O homem já não podia mais se aproximar de Deus. O homem fugiu. A Bíblia fala que o homem se escondeu. Fez vestes de folha para tentar cobrir a sua nudez. Tentou tapar-se com folhas. Olha o homem fugindo. Eu já ouvi pessoas dizendo, bispo, eu não consigo mais. Eu tenho saudade daqueles dias que eu buscava, que eu sentia a presença de Deus. Eu tenho saudade daqueles dias que eu tinha fé, sabe? Poxa, eu posso, eu consigo, que eu tinha certeza do invisível. Hoje, já não tenho mais certeza do invisível. O que aconteceu? Satanás abriu os olhos dela. Ela só vê o visível. E Deus é invisível. Por que muitas pessoas têm dificuldade? Deus encontra dificuldade de poder se manifestar na vida de muitas pessoas. É porque a fé é crer no invisível. E o diabo abriu os olhos da pessoa só para o visível. Então, como ter fé se os meus olhos estão fixos só no que eu vejo, só no visível, no apalpável? Você entende por que as pessoas vão se perder? Antigamente a visão do homem era além. A visão do homem era, ele podia enxergar o invisível. Ele podia enxergar o invisível. A visão do homem não tinha fronteiras.
E Jesus veio aqui, pessoal, para cegar os olhos físicos e abrir os seus olhos espirituais. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós vemos o que é bom nas pessoas. Nós não julgamos as pessoas, nós ajudamos as pessoas. Amém. Olha a visão de Deus. Ele não julgou o homem, ele veio ajudar o homem. Ele veio morrer pelo homem. Ele veio tomar o lugar do homem. Você entende isso? Quando Jesus abre os nossos olhos, nós passamos a ver o lado bom das pessoas. E quando vemos o lado bom das pessoas, passamos a amar as pessoas. Nós não concordamos com o que de ruim que fazem, mas o nosso foco não é no ruim, o nosso foco é no bem que a pessoa tem. Queremos extrair o que é bom da pessoa. Exploramos a parte boa da pessoa. Mas quando é o diabo não. O diabo tira o que é bom, coloca de parte. Ele explora a parte ruim da pessoa. Veja o que as pessoas falam da Igreja Universal lá fora. Não falam nada, não falam que os doentes são curados. Anteontem eu estava ouvindo o bispo Formigoni. Ele falou que em todo o país, desde que começou com o tratamento dos viciados, foram libertos mais de 70 mil pessoas dos vícios. Sabe o que é isso? Me fala, qual é a instituição que faz isso? Olha o bem que a igreja está fazendo no Brasil e no mundo inteiro. Olhem para mim. Ex-viciado te dando uma lição de moral. Ex-suicida. Jesus me encontrou com uma pistola na mão, querendo tirar a vida. Você sabe o que é isso? Me diz se lá fora as pessoas vão falar. Me diz se vai aparecer no jornal da Record. O que a Igreja Universal está fazendo no Brasil? O que tem de bom nessa igreja? Por que as pessoas seguem nessa igreja? Vamos investigar. Será que esses testemunhos são verdadeiros? Peraí, o sujeito era mendigo, hoje é empresário. Peraí. Meus amigos, essa manhã é uma manhã forte. É uma manhã forte. O que eu estou falando, pessoal, é forte demais. É para vocês refletirem. É para vocês refletirem. Quem está abrindo os seus olhos? O que os seus olhos estão vendo? O que é que os seus olhos estão vendo? Porque se é o diabo que abriu os seus olhos, então você nunca vai conseguir enxergar a Deus, porque Deus é invisível. Você nunca vai conseguir ver as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são alcançadas com a visão no invisível.